Oi, é uma tarde de sol nesta sexta breja, mas eu venho aqui para prestar uma homenagem e, ao mesmo tempo, cobrar um pouco aqui de sardinha para o meu prato, né? Pois é, eu gostaria que o título desse meu vídeo aqui fosse tão feliz como foi de uma nota do antagonista: Farinha pouca, meu filé mignon primeiro. Olha, que título maravilhoso. Pois é, mas eu não vou poder usar. De qualquer maneira, eu vou puxar um pouco a base para a minha sardinha, lembrando que desde o ano passado, em setembro, quando eu comecei a gravar esses vídeos, que eu venho reclamando insistentemente dos esforços, dos suspeitos, dos acusados e dos assustados, que morrem de medo de ser pegos e ainda não foram, e dos que estão presos para sair no combate à corrupção no Brasil. Eu critiquei aqui com veemência, né, uma emenda do líder Fernando Bezerra Coelho, dos Coelhos lá de Petrolina, descendente direto do primeiro capitão mandatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, tolhendo passos da Polícia Federal na investigação de corrupção. Parecia uma iniciativa do Centrão, de gente suspeita lá, mas era dele mesmo. E eu disse aqui, por causa disso, que ele não é o líder do governo do Senado, mas o líder do Senado do governo. Agora, acompanhando melhor as coisas, eu vejo que o Fernando Bezerra Coelho está coerente com o que está fazendo agora, com o que está sendo revelado agora pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Na votação da medida provisória da reforma administrativa, o Congresso conseguiu retirar o COAF das mãos de Sérgio Moro e passar para o Ministério da Justiça, né? Como se isso fosse uma coisa mais simbólica, né? E também quase calou a Receita, né? Quase calou a Receita, tudo pelas mãos do Fernando Bezerra Coelho, né? O que defendeu a absurda medida de Toffoli e que é um homem realmente está fazendo pelo seu país, segundo a definição do chefe Bolsonaro, o que torna o Bolsonaro um cúmplice dele, né? Pelo elogio que foi feito, né? Bom, diante desse quadro de estancamento de sangria, né, a gente já falou isso ontem, eu vou só repetir bem topicamente, para dizer que realmente o advogado-geral da União não tinha sentido ser mantido, ele foi nomeado pelo Temer, o Bolsonaro, que vive pregando contra a velha política, mantê-lo é uma forma de prestigiar o Toffoli, que o indicou para o Temer, e prestigiar o próprio Temer, que está aí a qualquer momento pronto para ir para a cadeia. Pois bem, a emenda do Fernando Coelho foi derrubada, mas muitas outras sobreviveram, e eu duvido que o Supremo tenha alguém de coragem, de tirocínio e de sensatez para derrubar já, e não em novembro, essa política, essa proibição de compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, que está simplesmente liberando geral lavagem de dinheiro e 2.000 processos de narcotráfico no Brasil. E ele falando da cidadania, né? Bom, quando o Bolsonaro disse, eu já comentei isso, que o André Mendonça era um ministro terrivelmente evangélico, na presença de outros ministros, que ele esqueceu, ele colocou Deus numa sujeira. Está mais do que na cara que o Toffoli fez esse pacto, na verdade, para beneficiar as raposas e cobrar a conta dos patos, que somos nós, para soltar o filhinho Flávio Bolsonaro. O filhinho Flávio Bolsonaro, né, o primogênito do presidente, está livre, né, de investigações do COAF, graças à mão amiga do Bolsonaro, do Toffoli, que se aproveitou dessa ignomínia da família Bolsonaro para ajudar o PT, Lula, o PCC, para aliviar um pouco o Palocci para ele deixar de delatar, e, sobretudo, facilitar a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Isso tudo por causa de investigações do COAF
e do Ministério Público com as mulheres dele e do Gilmar Mendes, né? Pois bem, por falar em família, né, o meu amigo José Roberto Guzzo, que é uma luz no meio daquela escuridão que é a Veja, nós vamos falar da Veja daqui a pouco, escreveu num artigo dele, que está sendo publicado na Veja, que está na banca agora, que só esse artigo, né, vale a pena a compra da revista na banca. Ele diz o seguinte: a decisão do presidente Bolsonaro de indicar seu filho Eduardo para a Embaixada Brasileira em Washington é um desastre com perda total. Uma das tarefas mais difíceis desta vida, por alguma razão ainda não explicada pela ciência, é aprender uma de suas regras mais fáceis. A regra é a seguinte: certas coisas não se fazem. Não tem nada a ver com o fato de serem permitidas ou não por lei. Também não podem ser, em si mesmas, boas ou más, certas ou erradas. São apenas coisas que não se fazem. Ora, por quê? Porque não se fazem, só por isso. Não por uma pessoa dotada de coeficientes médios, de decência, consideração pelos outros e boa educação. Uma das coisas mais evidentes no bloco daquilo que não se faz é nomear seu filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, se você justamente é o presidente do Brasil. Quem, com o mínimo de bom senso, pode ter alguma dúvida a respeito de uma coisa dessa? Bom, se o Guzzo é uma pessoa que não pode ser acusada de partir contra o Bolsonaro, porque ele tem defendido o Bolsonaro em tudo. Mas nem ele aguentou isso. Não dá para defender o Bolsonaro nisso mesmo. E o Bolsonaro deu mais uma razão quando ele fez a frase: pretendo beneficiar meu filho, sim. Essa frase foi dita também na mesma ocasião, quer dizer, no mesmo lifetime que nós vivemos, no mesmo dia, quando o Bolsonaro disse que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Ele disse num café da manhã com jornalistas estrangeiros, hoje mesmo, nessa sexta-feira, 19 de julho, passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo, agora passar fome não. Mais tarde, o presidente afirmou não saber por que uma pequena parte da população passa fome e por que outros passam mal ainda. Eu vou dizer para ele por que é. É porque não tem dinheiro, é porque não tem emprego para pagar, é porque as pessoas estão desiludidas, não conseguem mais nem sair para procurar emprego. E em vez de o presidente da República estar condoído com essas pessoas, em vez de procurar soluções para isso, fica dizendo que ninguém passa fome no Brasil, o que é uma coisa mentirosa e burra, porque todo mundo sabe que tem gente passando fome no Brasil e não é o fato de não ter pessoas esquálidas da Biafra fotografadas que por isso as pessoas não morrem de fome. Morrem de fome sim, viu? E lhe digo mais, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético? Que rua o Bolsonaro frequentou desde que assumiu o governo? Qual foi a rua a qual o Bolsonaro foi e poderia ter encontrado um pobre? Eu encontro todo dia pobres estirados na calçada pedindo esmola para poder comer. Então essa pessoa não passa fome nas contas do Bolsonaro, mas ela se humilha para pedir esmola. E isso ele precisava entender. Agora, sabe por que ele não entende? É porque ele não tem a menor noção do que é impessoalismo. Nem ele, nem o idiota do filho dele, Carlos Bolsonaro, para quem a culpa das besteiras que o pai diz do café da manhã não é do pai, mas é do café da manhã, porque ele está tentando rifar, ele está tentando fritar o general Rego Barros, que é um homem inteligente, de boa índole, e que devia ser preservado para ficar alguém de boa índole perto da máquina de dizer besteira que é o Bolsonaro. A culpa não é do porta-voz, viu, senhor Carlos Bolsonaro, mas da noção que o Bolsonaro não tem da responsabilidade do cargo dele e da necessidade premente de impessoalidade na administração pública, que não é e nem pode ser negligenciada. Em vez de estar negociando a blindagem do Flávio Bolsonaro, o pai deveria se lembrar do que disse no dia 28 de janeiro passado. Sabe o que ele disse? Se ele errou e isso ficar provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar. Ficar provado não dá. Ele conseguiu um acordinho em troca da nomeação do André Mendonça
lá para o Supremo, um ministro terrivelmente evangélico. Eu não sei o que é que terror tem a ver com o evangelho, mas isso é uma coisa boa dele explicar. Pois bem, como é que se vai saber se o Flávio Bolsonaro tem ou não culpa, se ele consegue, através do pai, impedir a realização de inquéritos do Ministério Público com informações que o COAF tem sobre a atuação ilícita do ex-assessor dele, Fabrício de Queiroz, que é outro beneficiado pelo Dias Toffoli. Bom, aí eu quero dizer para o Bolsonaro, ele supera o Luiz XIV. O Luiz XIV dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Não, o Bolsonaro não diz o Estado sou eu. O Bolsonaro é o Estado na cabeça dele, mas não é não. Isso aqui é uma democracia e ele vai ter que responder por essas besteiras que anda dizendo também. Agora, bom, você viu? É a Veja que está nas bancas. Está vendendo absurdamente, como a Veja nunca vendeu, e é o maior sucesso nas paradas das redes sociais. Agora, eu sou de um tempo em que quando você entrevistava uma pessoa, você dava o nome da pessoa. Você fazer um acordo com a pessoa para não dar o nome, adotar aqui, né, um terrorista identificado como Anhanguá, que por orientação do grupo Sociedade Secreta Silvestre, o contrato foi feito pela Deep Web. Deep Web é o valha-couto dos bandidos na internet. E a Veja aceita fazer acordo com o cara que não se identifica e fazer propaganda do que o cara diz, porque o terrorismo vive do susto que dá, do terror que faz, daí é terrivelmente nada evangélico, né, o terrorismo, e a Veja está fazendo circular a mensagem desse grupo da mesma forma como faz circular as mensagens de Telegram nunca comprovadas de Intercept Brasil, juntamente com a Folha de São Paulo e com a Band News. Olha, eu quero dizer a você que eu dou tanto crédito a essa entrevista desse falso terrorista que é o mesmo crédito que eu dou para a realidade, a verdade inexistente nas mensagens até agora divulgadas no Conta-Gotas do Verdevaldo. O Verdevaldo é um assunto nosso para amanhã. Espere que eu tenha algumas revelações para fazer contra ele. Bom, e vou parando por aqui. Aliás, é sobre ele, não é contra ele. Eu vou parando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.